Por causa disso, Maduro e sua esposa, muito em breve, estarão diante do poderio completo da justiça americana e estarão diante de julgamento em solo americano. Agora, eles estão em um navio, vão ir para Nova York, e aí uma decisão vai ser feita muito rápido entre Nova York e Miami. Nos tribunais. Temos pessoas, a evidência esmagadora dos seus crimes vai ser apresentada numa corte da lei. Eu já vi e eu vi o que nós temos. Tanto é horrível quanto de tirar o fôlego que algo assim possa ter acontecido. Por muitos anos depois do seu mandato como presidente da Venezuela já ter expirado, o Maduro seguiu no poder e realizou uma campanha incansável de violência, terror e subversão contra os Estados Unidos da América, ameaçando não só o nosso povo, mas a estabilidade de toda a região. Além de traficar quantidades imensas de drogas incontáveis. Trouxe destruição por todo o país, em particular os Estados Unidos. Maduro mandou cortaram os dedos das pessoas, gangues selvagens de prisioneiros, incluindo Tren de Aragua, para aterrorizar comunidades americanas por toda a nação. Olha o estado do Colorado. Eles dominaram complexos de apartamentos, onde nós temos uma cidade completamente segura, sendo que era. Quebravam os dedos das pessoas que ligavam para a polícia. Era brutal. É brutal. Zero crime. Washington DC era uma cidade que era menos segura no mundo, em qualquer lugar. E agora não temos crime em Washington DC. Não há mais ataques. E não teve um ataque terrorista até semanas atrás. Nenhuma morte. E tínhamos em média é outro tipo de ameaça. Mas nós não temos o morticínio. Os restaurantes estão abertos, todos estão felizes. Há algum momento, há algum tempo, tínhamos 2 assassinatos por semana em Washington, nossa capital. Agora os restaurantes estão abertos e todo mundo está feliz. Todo mundo está passando com os filhos, está passando com as crianças, com as esposas. Vamos para os restaurantes estão abertos por toda Washington DC. Então eu quero agradecer à Guarda Nacional, quero agradecer às nossas Forças Armadas, quero agradecer às Forças de Segurança, que trabalham incrível. Devemos fazer isso em mais cidades. Estamos fazendo, como vocês sabem, em Memphis, Tennessee. Decréscimo de 77%. O governador de Louisiana. Nós acabamos de começar há algumas semanas. O crime baixou agora 77%. E o governador de Louisiana ligou. Uma pessoa incrível. E ele quer que nós o ajudemos. Fôssemos até uma parte bem conhecida de Louisiana, uma área bastante difícil. E nós fizemos isso. E até onde entendo, ali era uma seção complicada da cidade. Zero crime. Nós baixamos o crime para quase nada, eu entendo. E meia. Em New Orleans. Agora o crime baixou para quase nada. Ajuda. Chicago também fizemos um excelente trabalho. Nós fizemos, na verdade, E, claro, Chicago FBI também entrou para ajudar e o crime baixou um pouco. Ajudamos só um pouquinho. De interação, porque o governador, mas quando eles não tínhamos habilidades para trabalhar com o governador. O governador é um desastre, o prefeito também. Mas quando eles precisarem da gente, vamos estar prontos. E também em Los Angeles, nós salvamos Los Angeles. Feita uma intervenção, nós teríamos o chefe do departamento de polícia fez uma declaração de que se o governo federal não entrasse, teríamos perdido Los Angeles. E isso foi muito tempo depois dos incêndios. Quando precisarem, fizemos um ótimo trabalho em Los Angeles e ninguém nos deu crédito por isso. Não precisamos de nada disso. Mas eles vão nos ligar quando precisarem da gente e aí podemos voltar para Los Angeles. Mas fizemos um ótimo trabalho em várias cidades. Um lugar que estamos muito orgulhosos é Washington DC, porque é a capital da nação. E passou de ser uma baderna governada pelo crime para ser uma das cidades mais seguras do país. Mas as gangues que eles mandam
estupraram, torturaram e mataram mulheres e crianças americanas. Estavam em todas essas cidades que eu mencionei. Tren de Aragua. E foram enviados pelo Maduro para aterrorizar o nosso povo. E agora, o Maduro jamais vai poder ameaçar o cidadão americano novamente. O pessoal da Venezuela não vai mais ser uma ameaça. Por anos eu destaquei as histórias dessas vidas inocentes de americanos que foram tão terrivelmente roubadas por essa organização terrorista venezuelana. Realmente uma das piores. E falam que é a pior. Americanos como Jocelyn Nangarey, de 12 anos, uma linda criança, Jocelyn, e assassinaram, como você sabe, eles sequestraram. E a deixaram morta. Ela foi sequestrada e assassinada por selvagens do Tren de Aragua. Eles assassinaram a Jocelyn e deixaram ela morta embaixo de uma ponte. Uma ponte que nunca mais vai ser a mesma para todas as pessoas depois de ver o que aconteceu. Como eu já disse muitas vezes, o regime de Maduro esvaziou as suas prisões, mandou os seus piores e mais violentos criminosos para os Estados Unidos, para roubar vidas americanas. Eles vinham de instituições psiquiátricas, prisões, vieram de prisões. Eles os enviaram das instituições mentais, eram hostis, das prisões, das cadeias, eram traficantes, eram gestores psiquiátricos, mandavam gente para cá das instituições psiquiátricas, das cadeias, das prisões, traficantes. Eram chefões das drogas, mandaram todo mundo que era ruim para os Estados Unidos, mas não vão mais mandar. Agora temos uma fronteira e ninguém pode entrar. Além disso, a Venezuela unilateralmente confiscou e vendeu petróleo dos Estados Unidos, ativos dos Estados Unidos e plataformas americanas, custando para a gente bilhões e bilhões de dólares. Fizeram isso faz tempo, mas nunca um presidente fez alguma coisa a respeito. Eles estavam confiscando a nossa propriedade. Nós é quem havíamos construído. E nunca houve um presidente que decidiu fazer qualquer coisa a respeito. Ao invés, estavam lutando guerras a 10 mil milhas de distância. Nós construímos a indústria petroleira venezuelana com a determinação, a capacidade e o poderio americano. E aquele regime socialista roubou isso durante aqueles governos anteriores. E roubaram pela força. Isso constituiu um dos maiores roubos de propriedade americana da história do nosso país. Considerado o maior roubo de propriedade da história do nosso país. Infraestrutura massiva de petróleo foi roubada e não fizemos nada a respeito. Eu teria feito algo a respeito. A América nunca vai permitir que poderes estrangeiros roubem o nosso povo ou que nos levem ou que nos ameacem nosso próprio hemisfério. É o que eles fizeram. Agora, com a Venezuela, usaram armas na noite passada, possivelmente. Eles estavam utilizando armas, estavam acumulando armas que poderiam prejudicar os interesses e vidas americanas. Estavam utilizando isso possivelmente em concerto com os americanos operando na nossa fronteira. Tudo isso estava violando os princípios centrais da política externa americana, que já tem mais de 2 séculos. Mas não farão isso mais. Mas nós ultrapassamos. Quando a gente volta lá atrás para a doutrina Monroe é uma coisa grande, Eles agora chamam de, mas nós estamos excedendo ela por muito mesmo. não sei, Agora chamam de doutrina Monroe. nós havíamos esquecido dela, não esquecemos mais. Doutrina Monroe. A dominância. Tínhamos meio que esquecido disso. É muito importante, mas tínhamos esquecido, mas não vamos mais esquecer. Sob nossa nova estratégia de segurança nacional, a dominância americana no hemisfério ocidental jamais será questionada novamente. Não vai acontecer. Então, para concluir, por décadas, outros governos negligenciaram ou até mesmo contribuíram para essas crescentes ameaças de segurança no hemisfério ocidental. Sob o governo Trump, nós estamos reafirmando o poder americano de uma forma muito capaz na nossa região doméstica. Tivemos muito domínio. E a nossa região agora é muito diferente do que era há um pequeno período anterior. Fizemos isso no meu primeiro mandato. Tínhamos tremenda dominância no meu primeiro mandato. De proteger
E temos uma dominância muito maior agora. Todo mundo está voltando para cá. O futuro vai ser determinado pela capacidade de proteger comércio e território e recursos, que são centrais para a segurança nacional. E isso é central para a nossa segurança nacional. Assim como as tarifas. Elas tornaram nosso país rico e tornaram nossa segurança nacional forte, mais forte do que jamais antes. Mas essas são as leis de aço que sempre determinaram o poderio no mundo. E nós vamos manter desse jeito. Nós vamos assegurar nossa fronteira. Vamos parar os terroristas. Vamos detonar os cartéis e vamos defender os nossos cidadãos contra todas as ameaças, estrangeiras ou domésticas. Outros presidentes talvez tenham tido a falta da coragem, ou do que quer que seja, para defender a América. Mas eu jamais permitirei que terroristas e criminosos operem com impunidade contra os Estados Unidos da América. Essa operação extremamente bem sucedida é um aviso, serve como aviso para qualquer um que ameace a soberania americana ou coloque em perigo vidas americanas. De forma importante, todo o petróleo venezuelano segue em efeito completo. Entenda-se América do Sul, América Central, todo o hemisfério ocidental. E os Estados Unidos reafirma que a doutrina Monroe foi ultrapassada, ou seja, até que todas as exigências americanas estejam completamente discutidas e satisfeitas. Todas as figuras políticas na Venezuela precisam entender que isso, com Maduro pode falou de acontecer com dominância vocês e reafirmação de poder. Se não forem justos com o seu próprio povo. O ditador e terrorista Maduro finalmente se foi. E o povo da Venezuela falou de está petróleo, estão livres de volta. de tarifa, de recurso, Faz tudo tempo, para mas enriquecer agora os são Estados livres. Unidos. A América é uma nação mais segura. Nessa manhã, somos uma nação mais orgulhosa, porque a América não permitiu que essa pessoa horrorosa e esse país que estava fazendo coisas horríveis contra nós, não podíamos mais deixar isso acontecer. E o hemisfério ocidental é um lugar muito mais seguro. Então eu quero agradecer a todos por estarem aqui. Quero agradecer ao general Dan Raising Kane, que é um homem fantástico. Eu trabalhei com alguns generais com quem eu não gostava e com alguns com quem eu não respeitava. Alguns que simplesmente não eram bons, mas esse cara aqui é fantástico. Eu olhei na noite passada um dos ataques mais precisos contra a soberania, essencialmente. Um ataque por justiça. Eu estou muito orgulhoso deles e estou orgulhoso do secretário da Guerra, Pete Hegseth, que eu vou pedir que diga algumas palavras. Muito obrigado. Pete Hegseth, secretário da Guerra, falando. O mundo respeita e a América Hegseth, obrigado, senhor presidente. merece. As palavras Como nosso comandante-chefe, você é alguém agora que o mundo respeita e quem o povo americano merece. Como o presidente disse, as palavras mal podem capturar o poder, a precisão e a capacidade dessa operação histórica. Esse imenso ataque de autoridade das Forças Armadas, executado de forma perfeita pelos melhores americanos que esse país tem a oferecer. Os guerreiros americanos não estão em segundo lugar para ninguém. São os melhores do mundo e são os melhores desse país. O que todos nós testemunhamos na noite passada foi determinação, capacidade e glória irrestrita do guerreiro americano. Eu sou humilde frente a eles e tiro o chapéu ao general Dan Raising Kane, chefe do Estado-Maior Conjunto, e a todos os guerreiros que combateram na noite passada. Nossos guerreiros são a elite da América e, novamente, o presidente Trump está cuidando da retaguarda de vocês. Nenhum outro país no planeta Terra, sequer chega perto, poderia fazer isso. Nenhum outro presidente mostrou esse nível de liderança, coragem e capacidade. A combinação mais potente que esse mundo já viu. Como o presidente disse, nossos adversários estão com o aviso dado em qualquer lugar, a qualquer tempo. A coordenação, a furtividade, a precisão, o longo braço da justiça americana, tudo está em demonstração no meio dessa noite. Nicolás Maduro teve a chance, assim como o Irã teve a chance. Ele tinha chance até que não tinha mais. Ele foi foder conosco e descobriu o que acontece. O presidente está falando
sério sobre parar o fluxo de drogas contra o nosso povo. E estamos falando sério sobre recuperar o petróleo que foi roubado da gente. E estamos falando sério sobre recuperar a dissuasão americana no hemisfério ocidental. Isso é sobre segurança, sobre liberdade e sobre prosperidade do povo americano. Isso é a América em primeiro lugar. Isso aqui é paz pela força. E o Departamento de Guerra dos Estados Unidos tem orgulho de ter ajudado a fazer isso acontecer. Começando 2026, sob a liderança do presidente Trump, a América voltou com tudo. Eu gostaria de receber agora o chefe de Estado-Maior Conjunto, General Dan Raisin-Kane, para dar mais detalhes sobre a operação. General Dan Kane falando. Obrigado, senhor secretário. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Na noite passada, sob a ordem do presidente americano e apoiando um pedido do Departamento de Justiça, como o presidente americano falou, as Forças Armadas tiveram uma missão estarrecedora em Caracas, Venezuela, para trazer à justiça 2 criminosos indiciados, Nicolás e Cília Maduro. Essa operação, conhecida como Operação Determinação Absoluta, foi discreta, precisa e foi conduzida nas horas profundas do dia 2 de janeiro. E foi uma culminação de meses de planejamento e ensaio. Uma operação que, francamente, só as Forças Armadas americanas teriam a capacidade de realizar. O que eu quero falar nessa manhã é detalhar a preparação e as minúcias, sem comprometer quaisquer das nossas táticas, procedimentos ou técnicas. Sempre há uma chance que uma missão como essa possa acontecer novamente. Nosso trabalho interagência começou meses atrás, integrando de forma complexa operações marítimas, de ar e de terra. Ao longo das últimas 2 décadas, nós melhoramos as habilidades das forças especiais, mas essa missão em especial exigiu todos os componentes de nossas forças conjuntas, soldados, marujos, pilotos, guardiões, todos trabalhando em uníssono com nossas agências de inteligência, com nossos parceiros da lei, em uma operação sem precedentes. Nós utilizamos nossas capacidades incomparáveis de inteligência e nossos anos de experiência caçando terroristas, e nós não poderíamos ter feito essa missão sem o incrível trabalho de várias agências de inteligência, incluindo a CIA, a NSA e a NGA. Nós observamos, nós esperamos, nos preparamos, nós seguimos pacientes e profissionais. Essa missão foi meticulosamente planejada, trazendo lições de décadas de missões ao longo de muitas missões ao longo desses muitos anos. Isso foi uma operação audaciosa que somente os Estados Unidos poderiam realizar. Exigiu And the word integration does not explain the sheer complexity of nosso trabalho interagência não são palavras suficientes para explicar a complexidade. Isso envolveu dezenas de aeronaves por todo o hemisfério ocidental, todas em contato com o tempo, com hora, com local, para um único propósito: levar uma força de interdição para o centro de Caracas, enquanto mantinham um elemento da surpresa tática. Falhar em um componente dessa engrenagem teria colocado a missão em risco. E colocar a missão em risco não era uma possibilidade para a América. Os guerreiros de Caracas na noite passada estavam dispostos a dar a vida por aqueles que estavam no solo, ou nos helicópteros e em outras partes. Depois de meses de inteligência para encontrar Maduro e descobrir como ele se movimentava, onde ele estava morando, para onde ele viajava, o que ele comia, o que ele vestia, quais eram os seus cachorrinhos e seus animais de estimação. No início de setembro, nossas forças começaram a entender o momento exato. Era crucial encontrar o dia exato para ter o mínimo de casualidades civis, o mínimo de dano às nossas forças e a maior efetividade. Como o presidente disse mais cedo hoje, seja a Venezuela
O tempo é sempre um fator nessa época do ano. Entre o Natal e o Ano Novo, os homens e mulheres das Forças Armadas americanas estavam em prontidão, pacientes, esperando que todos os gatilhos fossem puxados e que o presidente mandasse a ordem para entrar em ação. Na noite passada, o clima se tornou perfeito, abrindo um caminho que só os aviadores mais capazes do mundo poderiam manobrar. Oceanos, teto baixo de altura. Mas quando chegou a missão, essa organização não desiste. Às 10h46 da noite, no horário da costa leste americana, na noite passada, o presidente ordenou que as Forças Armadas iniciassem a realização da missão. Ele disse para nós, e nós apreciamos isso, senhor presidente. Boa sorte e Deus os acompanhe. E essas palavras foram para toda a força conjunta. Ao longo da noite, as aeronaves começaram a voar de 20 bases por mar. In total, more than 150 aircraft, bombers, fighters, intelligence, reconnaissance, aviões de reconhecimento, radar, caças, bombardeiros, milhares e milhares de horas de experiência estavam voando. O membro mais jovem tinha 20 anos. O membro mais velho da equipe tinha 49. Não há comparação ao poder americano. Quando a noite caiu, os helicópteros começaram a voar com a força de extração, que incluía policiais americanos, e voaram Venezuela adentro a 100 pés acima da água. Conforme chegavam nas costas da Venezuela, os Estados Unidos começaram a jogar diversos efeitos, incluindo da força espacial e das forças de inteligência, para abrir um caminho. As forças estavam sendo protegidas por aeronaves dos fuzileiros navais, da Marinha Americana, da Força Aérea Americana e da Guarda Nacional. A força incluía caças F-22 Raptor, caças F-35, caças F-18, caças IA-18, bombardeiros B-2 e outras aeronaves de apoio, bem como uma série de drones pilotados remotamente. Conforme a força começou a chegar perto de Caracas, o componente aéreo conjunto começou a desmantelar e desabilitar os sistemas de defesa aérea da Venezuela, utilizando armas para garantir a passagem segura dos helicópteros para a área de extração. O objetivo do nosso componente aéreo era, é e sempre será proteger os helicópteros e a força terrestre e levá-los ao alvo e levá-los para casa. Conforme a força cruzava o último ponto de alto terreno, aonde eles estavam se escondendo, nós avaliamos que havíamos mantido totalmente o elemento surpresa. Conforme a força de helicópteros chegou perto do objetivo em nível baixo, nós chegamos ao Forte de Maduro à 1 da manhã, horário da costa leste americana, 2 horas da manhã, horário de Caracas, e a força de apreensão desceu dentro do local de Maduro e entrou com precisão e disciplina rumo ao objetivo e isolou a área para garantir a segurança da força terrestre, enquanto apreendia os indiciados. Chegando na área-alvo, os helicópteros começaram a receber fogo e responderam ao fogo com força esmagadora. Uma aeronave foi atingida, mas continuou capaz de voar. E como o presidente disse, todas as aeronaves voltaram para casa. E aquela aeronave voou pelo resto da missão. Conforme a operação se desdobrava, nossos times de inteligência davam atualizações ao vivo para as forças terrestres, garantindo que aquelas forças pudessem com segurança navegar o ambiente daquele forte sem riscos desnecessários. A fortaleza seguiu protegida por aviação tática. Maduro e a esposa, ambos indiciados, se renderam e foram levados em custódia pelo Departamento de Justiça, com a assistência das incríveis Forças Armadas americanas e com assistência de precisão e inteligência, sem perda de qualquer vida americana. Depois de assegurar as pessoas indiciadas, a força começou a se preparar para sair. Os helicópteros foram chamados para exfiltrar a força de extração, enquanto caças de combate e drones remotamente pilotados davam fogo de supressão e fogo de cobertura. Houve múltiplas trocas de tiro em autodefesa conforme a força começou a sair da Venezuela. A força, com sucesso, exfiltrou e retornou às suas bases de lançamento e voou por cima da água às 3 da manhã, horário da costa leste, com os extraditados a bordo.
Maduro e a esposa entraram no destroyer USS Iwo Jima. Para encerrar, o que nós testemunhamos hoje é uma demonstração poderosa da força conjunta americana. Nós pensamos, nós desenvolvemos, nós treinamos, nós ensaiamos, nós fazemos o debriefing, ensaiamos de volta e de volta e de volta, não para acertar, mas para garantir que nós não possamos sequer conseguir errar. Nosso trabalho é ter o poder de combate, e quando a ordem vier, poderemos entregar força esmagadora no local e no tempo de nossa escolha contra qualquer adversário em qualquer lugar desse planeta. Eu estou imensamente orgulhoso hoje de nossa força conjunta, repleto de orgulho, de gratidão por representá-los aqui hoje. Simplesmente não há missão que não possamos cumprir. Agradeço aos profissionais. Sigo grato às famílias e aos profissionais. Agora, nossas forças estão na área, em alto estado de prontidão, prontas para projetar poder e proteger a si mesmas e nossos interesses na região. Essa missão é um depoimento ao compromisso de agir contra aqueles que ameaçam a paz e a estabilidade. Para encerrar, eu quero expressar minha gratidão, sentida em coração, aos homens e mulheres que executaram essa missão, a sua coragem e comprometimento. Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.